Olá, queridos alunos e alunas. Que alegria estar aqui com vocês de volta nas nossas aulas de língua portuguesa. E aí, preparados para aprender muito, revisar, tirar dúvidas? Então vamos lá. Na nossa aula de hoje vamos aprender um pouco sobre o uso dos porquês. Isso mesmo, no plural, porque tem mais de um porquê e nós vamos conhecer cada um deles. Então, quantos porquês existem, né? Na língua portuguesa, existem 4 porquês que são empregados em diferentes situações. Ou seja, cada um deles tem um significado, cada um deles, e vai ser ali encaixado dependendo da situação. Então, o primeiro é porque, ó, separado e sem acento. Depois temos o porquê separado também, mas com acento. Depois, o porquê juntinho e sem acento. E por último, o porquê juntinho e com acento ali circunflexo. Então, ó, o primeiro porquê é esse aqui, separado e sem acento. Então, nós vamos utilizar sempre no início ou no meio das orações interrogativas. Ele pode ser trocado por qual motivo, por qual razão, tá? É sinônimo. Ou pelo qual, as suas variantes, né? Pelos quais, pela qual, pelas quais. Então, quando você puder trocar por uma dessas expressões, utiliza-se aí esse tipo de porquê. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, ó. Por que você não ligou para sua prima? Então, aí, conforme a gente tinha visto lá na introdução, a gente utiliza esse porquê justamente porque encontra-se aí no início da pergunta, né? Então, esse porquê tem que ser assim, separado e sem acento. Por que Maria está triste? Por que você não comprou o casaco? Porque você gosta de língua portuguesa, né? Então, por qual razão, por qual motivo você não ligou para a sua prima? A gente poderia trocar. E ele também pode estar presente no meio das frases, podendo ser interrogativa ou uma afirmação, como por exemplo aqui são afirmações, ou são frases declarativas. Então, diga-me por que você não ligou para a sua prima. Quero saber por que Maria está triste. Então, ele não está perguntando, né, por que Maria está triste, está só fazendo uma afirmação ali. Quero saber por que Maria está triste. Então, esse porquê também, no meio da frase, podendo trocar por qual razão ou por qual motivo, nós utilizamos aí esse porquê separado e sem acento. O outro tipo é o porquê separado, mas dessa vez com acento. Então, nós vamos utilizá-lo sempre lá no finzinho das orações, tá bom? E ele está sempre perto de uma pontuação, como uma vírgula, um ponto final. Então, ó, por exemplo, você não ligou para a sua prima por quê? Então, lá a pergunta, né, a indagação ficou no finalzinho da frase. Por isso, nós utilizamos esse porquê separado e com acento. E pertinho dele tem uma vírgula, como vocês estão vendo aí. E embaixo também, ó, Maria está triste e não disse por quê. Ele está bem no finalzinho, pertinho da pontuação, no caso aí, do ponto final. Muito fácil, né? E como vocês são super inteligentes, estão pegando direitinho. Então, vamos lá. O outro tipo de porquê é o porquê juntinho, mas sem acento. Então, nós vamos utilizar sempre em respostas e explicações. Esse tipo de porquê ele é utilizado em período composto, ou seja, quando temos mais de uma oração. Nas aulas anteriores nós vimos, né? Se na minha frase tiver a presença de um verbo, ali eu tenho uma oração. Então, se na minha frase eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. A partir de 2 orações, nós temos aí um período composto.
E aí, essa expressão porque está presente nessas orações, tá bom? E o porquê também é uma conjunção causal ou explicativa, tá bom? Lembrando aí, conjunção, ó, conecta as orações. Vamos revisar aqui um pouquinho essa conjunção causal e explicativa. Ó, Maria não foi à escola porque está doente. Então, a gente vê ali, ó, ela não foi. Temos um verbo, a primeira oração, Maria não foi à escola. E porque está doente, outra oração. E temos ali a presença do porquê, que é uma conjunção. E essa conjunção aí, ela vai ser causal ou explicativa? Então, vamos lá. Causal vem de causa, né? Por exemplo, algo aconteceu por causa de outro fato. Por exemplo, Maria não foi à escola. Por que Maria não foi à escola? Qual foi a causa de Maria não ter ido à escola? No caso, porque ela estava doente. Então, ó, o primeiro acontecimento, o que foi que aconteceu primeiro? Maria ficou doente. Por isso, ela não foi à escola. Então, esse primeiro acontecimento que está ali, na minha conjunção, vai ser a causa. E o segundo acontecimento, porque ela estava doente, ela não foi à escola. Por isso, essa conjunção aqui é uma conjunção causal. E aí, utilizamos o porquê. Já embaixo, ó, choveu, porque a rua está molhada. Então, o que aconteceu primeiro aí? A rua ficou molhada ou choveu? Choveu, né? Foi o primeiro acontecimento. E por isso, a rua está molhada. Então, essa conjunção aí, apesar de estarmos utilizando o mesmo porquê, ela vai indicar aí uma explicação, né? Explicando por que a rua está molhada. No caso, porque choveu. Então, gente, recapitulando aqui. Quando na oração o primeiro acontecimento ele está na conjunção, vai ser de causa. E quando o segundo acontecimento estiver lá, na frase onde está a conjunção, na oração da conjunção, vai ser uma explicação. Certo? Vamos seguir. Temos agora o outro porquê, que é juntinho e com acento, né? Então, vamos lá. Ele tem uma função de substantivo. Eu lembro que nas aulas anteriores nós falamos um pouquinho que qualquer palavra, independente da sua classe gramatical, ela pode ser substantivada, dependendo ali do contexto. Certo? Então, nesse caso, o porquê, ele pode ser um substantivo. E ele significa aí razão ou motivo. E por ser um substantivo, ele vem aí antecedido também de artigo. Tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos. Então, temos aqui, gente, a frase. A seguinte oração. Gostaria de saber o porquê de você não ter ligado para sua prima. Então, temos aqui a presença do artigo, o que faz que essa palavrinha porquê seja um substantivo, tá certo? Temos também, você sabe o porquê de Maria estar triste? Lembrando que esse porquê pode ser trocado também por motivo ou razão. Então, você sabe o motivo de Maria estar triste? Você sabe a razão, né, pela qual Maria está triste? Então, lembrando aí que sempre vai ser substantivo. Ó. Outro exemplo, não entendo o porquê de você ter falado isso, tá? Então, para ficar mais fácil, sempre que tiver a presença do artigo, lembrando que não é só o O, tá? Pode ser pode estar também no plural, tá? Os motivos, né? Os porquês, justamente com o título dessa aula, né? O uso dos porquês. Então, teve a presença ali do artigo, é um substantivo. Muito bem. Então, vamos recapitular um pouquinho, ó. Tem essa tirinha que eu achei bastante legal e diz assim no primeiro quadrinho. Por que é separado? Aí o homem fala, porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. E aí a gente repara que tem os 4 tipos de porquês, né? Num diálogo ali, que fica com um pouco de humor, né? Um pouco engraçado, porque
Se a gente for reparar, cada um utilizou direitinho o porquê. Mas aí ficou um diálogo meio sem pé nem cabeça, né? Muito bem, então vamos lá. Vamos praticar agora, porque qualquer exercício, aliás, qualquer assunto, a gente vê a teoria, mas a gente tem que praticar. É praticando que a gente erra e é errando que a gente se aperfeiçoa. Então vamos lá. Na primeira questão temos assim, ó, 2 lacunas ali para ser completas. Já. Então vamos ver o que a gente pode fazer para completar da maneira correta. Então, o porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. Então, a sequência correta de palavras que completam o excerto encontra-se em esse trechinho, para a gente completar da seguinte maneira. Qual será o porquê que nós vamos utilizar lá na primeira lacuna? Lembra que a gente acabou de ver quando tem a presença do artigo? No caso ali, a gente tem a presença do artigo masculino, do artigo definido o. Então, o porquê. Então, vai ser aquele porquê juntinho, né? E com acento, porque não é o substantivo. Então, a gente fica ali entre a letra C e a letra E. Vamos para a segunda parte. O porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. Então, ela está explicando, tá? Ela não está conversando porque ela quer estar concentrada. Então, ó, justamente vai ser esse porquê juntinho, né? Porque ela está explicando o motivo dela não querer estar ali conversando naquele momento. Então, temos aí o porquê juntinho com acento e o porquê juntinho e sem acento. Muito bem. Nossa segunda questão agora. Observe as ocorrências de porquê e porquê destacadas no texto. Agora, assinale a alternativa que contenha as palavras que completem corretamente os espaços nas proposições a seguir. No caso, a gente vai responder começando de assinale a alternativa, tá? Porque não trouxe texto para essa questão, não. Então, nós vamos observar essas lacunas, observar as alternativas e preencher da maneira correta. Então, vamos lá. O caminho por que venho é mais longe, tá? O motivo o caminho pelo qual venho é mais longe. O caminho por que venho é mais longe. Não há nenhum porquê que não tenha resposta. As razões por que falou não ficaram claras, ou as razões pelas quais falou não ficaram claras, né? Ninguém falou, não se sabe por quê. Então, vamos lá analisar com calma. Ó. O caminho por que venho é mais longe. Tá? Então, nesse primeiro aí, a gente vai colocar esse porquê separado e sem acento, porque não está explicando, não é um substantivo, não está no finalzinho da frase. Lembra que esse porquê separado e sem acento a gente pode utilizar lá no começo da frase interrogativa, mas também no meio de frases que não são interrogativas, nesse caso aqui é uma afirmação. Então, o caminho pelo qual ele vem é mais longo. Lembra também que o porquê pode ser substituído pelo qual? Então, por isso que nessa primeira alternativa aí a gente usa porquê separado sem acento. Tudo bem, então a gente aí vai ficar entre a letra A e a B, tá? Vamos ver a segunda. Não há nenhum porquê que não tenha resposta. Gente, apesar de aí não estar precedido de artigo, mas ele está aí perto da palavra nenhum. Então, ó, não há nenhum porquê. Mesmo assim, ele vai ser substantivado, porque pode vir perto de artigo ou também de outras palavras. No caso, ó, não há nenhum porquê que não tenha resposta, ou seja, não há nenhum motivo que não tenha resposta, não há nenhuma razão. Quando a gente troca também e se encaixa, a gente vai utilizar esse porquê substantivado. Dessa maneira, a gente já percebe que a resposta correta vai ser a letra B, não é? Mas mesmo assim, vamos continuar. Ó, as razões por que falou não ficaram claras. No caso, as razões pelas quais
falou não ficaram claras. É a mesma coisa ali, o porquê separado sem acento no meio de uma frase afirmativa, declarativa aí. E por último, ninguém falou, não se sabe porquê. E aí a gente percebe que realmente é a letra B, porque esse porquê aí está no finalzinho da frase, portanto vai ser separado e com acento. Quando a gente olha assim essa questão, a gente pensa que é difícil, mas ó, a gente analisando bem direitinho, a gente percebe que não é difícil e que dá para a gente responder com calma. Se você estiver assistindo essa aula aí pelo YouTube, você pode dar print nas questões, revisar, tá bom? E se você estiver assistindo pela TV, também, depois você pode voltar lá no YouTube e revisar não somente as aulas de língua portuguesa, como as aulas de todas as disciplinas que são oferecidas aí pelos professores da nossa cidade, tá bom? Então vamos lá, a terceira questão agora. A alternativa incorreta, veja, é a incorreta. Tem questões que pedem a correta. Aí tem que prestar atenção, essa aqui está pedindo a incorreta. Quanto ao emprego do porquê. E lembrando também, ele disse ali, quanto ao emprego do porquê. Ele está falando desse porquê que é juntinho separado? Não, ele utilizou o porquê ali, porque é um substantivo, mas ele está falando do uso dos porquês. Então pode ser qualquer porquê, tá bom? Então vamos para a letra A. Não revelou o motivo porque não foi ao trabalho. Então ali temos porquê separado sem acento. Então, ó, não revelou o motivo pelo qual não foi ao trabalho. Então está correta essa letra A. Letra B. Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. Justamente, ele está aí explicando, ó, porque eles estavam ansiosos. Tá? Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. Eis o porquê da minha viagem. Certo também, porque olha ali a presença do artigo, portanto é um substantivo e tem que ser juntinho com acento. Letra D. Ele não veio porque estava doente. Lembra que a gente viu da conjunção causal? Então esse porquê, ele deveria ser juntinho e sem acento, porque é aí uma conjunção causal, portanto não pode ser esse porquê separado. Então a gente já achou a incorreta, né? Mas vamos continuar. Porque houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio. Sim, aí está explicando o motivo dele ter chegado atrasado no colégio, né? Porque houve ali um engarrafamento. Muito bem. Quarta questão. Por que você não resolveu todas as questões da prova? Então, é uma pergunta bem direta, ó, que inicia ali com porquê. Então, a gente viu que no início da frase interrogativa, utilizamos o porquê separado e sem acento. Então, ali nós temos a letra B e a C. Pode ser ou a B ou a C. E a gente já descarta as outras. Vamos para o meio ali. Creio que é porque você não sabe o porquê das regras. Então, creio que é porque, ou seja, está explicando, ela acredita ou ele acredita, que não resolveu as questões porque não sabe o porquê das regras. Então, esse segundo aí está explicando, tá? E, por fim, não sabe o porquê. Então, teve artigo ali, ficou substantivado. Portanto, porquê, juntinho e com acento. Então, vai ser a letra B. E aí a gente percebe, ó. Justamente. Tem que analisar questão por questões e tem umas que mudam só uma palavrinha e deixa a gente confuso. Por isso que é bom, quando você estiver fazendo uma prova, sempre voltar, sempre revisar, para saber, né, se você marcou direitinho. Quinta questão. A razão por que se premiou Pamuk é clara, mas sempre haverá quem pergunte por que não foi outro o premiado. Então, ó, a razão por quê? A razão pela qual se premiou. Então, a gente vai utilizar esse porquê separado sem acento no meio da frase. Tá bom? Porque não está explicando nada. Está apenas sendo trocado aí pela qual. No caso, a razão pela qual se premiou Pamuk é clara.
Mas sempre haverá quem pergunte por que não foi o outro premiado. Justamente. Mas sempre haverá quem pergunte por qual motivo não foi outro premiado. Então, tanto na primeira lacuna quanto na segunda, a gente vai utilizar esse porquê separado e sem acento. Na primeira, a gente trocou pela qual, né, a razão pela qual, e na segunda, a gente trocou por qual motivo, que pode também ser trocado. E aí se encaixa esses porquês utilizados no meio da frase. E repare que não é uma frase interrogativa, tá bom? Muito bem, vocês estão pegando direitinho. Vamos para outra questão agora. Assinale a única alternativa que apresenta erro no emprego do porquê. Tem aquela mesma coisa, ele quer saber a alternativa incorreta, tá? Que apresenta erro. Letra A. Por que insistes no assunto? Tá correta? Olha lá a presença do porquê. Começo da frase interrogativa, tá correto. Por que insistes no assunto? Uma pergunta simples e direta, né? Na letra B, o carpinteiro não fez o serviço porque faltou madeira. Então, ó, tá correta, porque ele utilizou esse porquê explicando o motivo pelo qual o carpinteiro não fez o serviço, tá bom? Então, porque faltou madeira. Não revelou porque não quis contribuir. Justamente também, esse porquê tá falando porque ele não revelou, porque não quis contribuir, tá bom? Ele tentou explicar o porquê da briga. Então, esse porquê aí, ó, é um substantivo. Mas vamos voltar ali para a letra C, gente. Não revelou porque não quis contribuir. Não, é assim, ó. Não, ele não revelou o motivo pelo qual não quis contribuir. Então, ali seria porquê separado. Ó. Não revelou por qual motivo não quis contribuir. É porque, como essa oração estava com um sujeito oculto, eu não tinha entendido bem. Mas não revelou, no caso, o motivo pelo qual não quis contribuir, tá? Então, essa letra C está errada. Já a letra E, ele recusou a indicação, não sei por quê. Está certa, porque está no finalzinho da frase. Justamente aí, ó, que eu tinha lido e interpretado de outro jeito, mas é assim mesmo. Por isso que eu digo, a gente tem que ler e reler. Então, vamos voltar novamente para essa letrinha C. Ó, não revelou porque não quis contribuir. No caso, ele não revelou o porquê dele não querer, né, ter contribuído. Então, nesse caso, seria porquê separado. Sétima questão. Considerando o uso apropriado do termo sublinhado, identifique em que sentença do diálogo abaixo há um erro de grafia. Então, a gente vai analisar essas alternativas e encontrar aí o erro de grafia. Por que você não entregou o trabalho ao professor? Então, esse porquê está correto, início da frase interrogativa, porquê separado sem acento. Você quer mesmo saber o porquê? Justamente, o porquê ali é um substantivo. Claro, a verdade é o princípio porque me oriento. Justamente, é o princípio pelo qual, né, eu me oriento. Pois acredite, eu não sei por que fiz isso. Ó, essa letra D. Não sei por que fiz isso, não sei por qual motivo eu fiz isso. Ele não está explicando por que fez, ele está dizendo que não sabe o porquê. Então, nesse caso, a letra D, ó. Letra E, você está mentindo? Por quê? Então, aí, finalzinho da frase, o porquê separado e com acento. Então, nesse caso, temos aí a letrinha D como apresentando aí um erro, tá? Vamos para a última questão da nossa aula. Então, assinale aí a alternativa que preenche adequadamente as lacunas aí nesse diálogo. Então, vamos lá. Por que me julgas indiferente? Então, por que, início da frase interrogativa, separado sem acento. Por quê? Temos aí a letra A e a B. Porque tem o meu ponto de vista. Então, ele está explicando, né? O porquê juntinho, porque é uma resposta. Porque tem o meu ponto de vista. Ainda a gente fica na dúvida, né? Entre a A e a B. Então, e não revelas por quê? Ó, finalzinho da frase.
Então, porquê separado e com sempre. A gente já sabe que é a letra B, ó. Mas, vamos continuar ali. Nem sei o porquê. Então, um substantivo, porque está antecedido de artigo. Portanto, a resposta correta é a letra B. Muito bem. E assim finalizamos mais uma aula de língua portuguesa. Aprendemos hoje, né? Revisamos o uso dos porquês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me procurar nas redes sociais, pois eu estou à disposição para ajudá-los a tirar todas as dúvidas. Até a próxima aula!